Graça e paz, cara amiga, graça e paz, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste 18º domingo do Tempo Comum. Estamos acompanhando o Evangelho de Lucas, no qual Jesus empreende, a partir do capítulo 9, versículo 51, uma viagem rumo a Jerusalém. Na semana passada, nós recebemos dos lábios de Jesus a oração do Pai Nosso. Ele estava em um lugar orando e os seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Mas este não era o único pedido que Jesus recebia. Muita gente fazia pedidos a Jesus. E hoje nós vamos encontrar Jesus diante de um outro pedido, um pedido inusitado, mas um pedido que era muito normal dentro do contexto no qual Jesus vivia. O Evangelho de hoje é o de Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21, e assim começa o texto de hoje. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Isso é que eu digo que é um pedido inusitado, mas que reflete o contexto no qual Jesus vivia, sendo considerado um rabi, um mestre. Era normal que os rabis interferissem também como juízes de paz diante do seu povo. Na verdade, Jesus não é um rabi no sentido estreito da palavra, de quem fez uma formação, de quem estudou e recebeu a ordenação do rabinato. Tanto é que as pessoas diante de Jesus se perguntavam: mas de onde é que lhe vem tanta sabedoria? Não é ele o filho de José? Nós não conhecemos aqui a sua parentela. Por quê? Porque Jesus não tinha sido educado aos pés de nenhum grande mestre, como, por exemplo, era o caso do apóstolo Paulo, que claramente se diz que foi educado aos pés de Gamaliel, ou seja, foi formado na escola de Gamaliel. Jesus não tinha nenhuma formação para o rabinato, mas era reconhecido por todos como rabino. Interessante que na língua italiana há duas palavras que acho muito interessantes. Uma é a palavra autoridade. A pessoa que tem autoridade, a gente diz autoridade porque é uma autoridade constituída, é uma autoridade porque estudou bem um assunto, eles é uma autoridade nessa área. Mas eles têm uma outra palavra que se diz autorevolezza, que não significa autoridade porque alguém deu do lado de fora um título, um papel, ou faz parte de uma instituição. Autorevolezza é aquele tipo de autoridade que nasce de dentro da pessoa. Como quando a gente diz, que fulano tem moral para poder falar isso. Ou seja, ele tem competência, ele tem capacidade, a vida dele testemunha ao favor dele. Então, é o caso de Jesus. Ele é rabino nesse sentido, porque o povo o reconhece como mestre. É o povo que o reconhece como mestre. Então, aqui, alguém no meio da multidão faz esse pedido para Jesus. Imaginemos, naquele tempo, as pessoas viajam em caravanas para se proteger de assaltos, de roubos, dessas coisas. Então, vão caminhando juntos. E caminhando para Jerusalém, vão encontrando muita gente que vem de outros lugares e vão caminhando, e na medida que caminham, conversam, trocam ideias, falam de coisas. Então alguém da multidão, Jesus lá na frente, conversando com algum grupo, alguém grita, exclama, pede a Jesus que reparta, para convencer o irmão que reparta a herança com ele. O normal dentro da lei era que o irmão mais velho, o primogênito, tinha direito de ficar com o patrimônio, aquilo que vinha do pai, e o patrimônio não deveria ser dividido, deveria ser conservado íntegro, unido. Essa era a tendência. É muito notável ver que Jesus normalmente não responde às perguntas das pessoas. Jesus fala daquilo que ele quer falar. Ele fala daquilo que ele quer dizer, aquilo que é necessário dizer. Como quando ele disse para Marta: tu te agitas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Assim como ele procede com as pessoas dizendo que elas devem procurar as coisas necessárias, ele, quando precisa ou tem que falar, vai direto à questão. Fala daquilo que é necessário, não daquilo que sejam as nossas agitações. Então a primeira é uma pergunta de Jesus também para eles, para ele. Jesus respondeu perguntando, homem,
quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Não é? Então, Jesus foge um pouco a esse esquema daquela tradição que via nesses rabinos alguém que era reconhecido na categoria de juiz de paz. Mas Jesus resolve tocar no ponto e disse-lhes, agora já não fala somente para quem lhe dirigiu a pergunta, fala para todos que estão ali e que escutam, fala para mim, fala para você. Não é? Há um salmo que diz, Salmo 15, a minha herança é Deus, isto me basta. Essa foi a parte que me tocou. Qual é realmente a minha herança? Qual é o fundamento da minha riqueza? O que é que de verdade eu recebi? Para o salmista, levítico, não é? O levita, o Salmo 15 é o Salmo do levita, é alguém que está no serviço de Deus. Ele vai dizer, a minha herança é Deus. Por isso eles nem possuíam terra, nem nada disso. Um levita do povo de Israel. E isso é o ponto fundamental. Deus como nossa herança. E o povo de Israel, olhando aquele levita que vivia das doações, das ofertas que se fazia ao templo, no sacrifício e tudo mais, estava também reconhecendo que naquilo que fazia para sustentar o ministério dos consagrados, estava dizendo que também para eles, e eles reconheciam Deus como a verdadeira herança, como o fundamento de tudo na existência. Então, Jesus agora, diante dessa pergunta sobre a herança, vai responder, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. O problema não está nos bens, o problema não está na abundância dos bens, o problema está na ganância. A ganância, ela é que é o ponto problemático. O problema não é a herança que eles têm, se divide ou se não divide. A questão é o coração ganancioso. A ganância, a cobiça dos bens, diz o apóstolo Paulo, é a raiz de toda idolatria. É a raiz que nos desvia de Deus como fundamento da nossa vida e da nossa existência. E Jesus, para explicar que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de seus bens, contou uma parábola e disse, a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Esse homem de que nós estamos ouvindo a parábola é alguém que é rico e a sua terra dá uma grande colheita. Então ele pensa consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse, louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Notemos bem, este homem, quando fala, ele diz, eu vou derrubar os meus celeiros, construirei outros. É um homem que está centrado nele mesmo. Por isso Deus diz para ele, louco, ainda hoje, ainda esta noite, pedirão de volta a tua vida, para quem ficará o que tu acumulaste? Este é o fim, não é? Daqueles que juntam tesouro para si mesmo. Não foi alguém que juntou tesouro para o seu filho, para o seu irmão, para ajudar os outros. O problema da ganância é colocar-se no centro de tudo. É
não pensar na vida como aquilo que deve ser relação. É um homem que no fundo está isolado. Ele nem diz, mandarei construir, pedirei para fazer. Não, eu faço, eu. É um eu inchado, é um eu inflado. Esse é o grande problema de quem deposita sua confiança naquilo que possui, porque deposita sua confiança única e exclusivamente num eu que está inchado egoisticamente. Neste domingo, então, estamos diante disto, da ganância que o nosso coração pode ser vítima, da ganância que o nosso coração pode sofrer. Interessante a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses. Ela é como uma espécie de antídoto para esta ganância. Diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, 9 a 11, da carta aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Vê que na parábola Deus diz, ainda esta noite te pedirão a tua vida, ou seja, Deus que diz, na hora da morte é que se vê para que é que serve tudo que a gente acumulou, para quem é que fica. E diante da morte, é isso que diz o apóstolo Paulo, né? Que a gente vai aparecer diante de Deus. Então, quando aparecer vossa vida, então na palavrinha lá do Evangelho de Lucas, fala dessa vida, qual é, vão pedir a tua vida, a vida psiché, a palavra que aparece no Evangelho de Lucas, que pode significar tanto a alma, como a vida, não é? A existência interior de cada um de nós, e aqui Cristo, a vossa vida, que se manifesta na glória. Portanto, diz o apóstolo, fazei morrer o que em vós pertence à terra, diria eu, como a ganância, não é? Aí Paulo diz, a imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, e escutemos aquilo que a gente já dizia antes, e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo, livre, e eu diria rico, pobre, mas Cristo é tudo em todos. Minha amiga, meu amigo, que Cristo, na verdade, seja o nosso tudo. Que Cristo seja o tudo que nos permite viver, não para nós mesmos, mas para todos. Um dia abençoado para você, meu irmão. Um dia abençoado para você, minha irmã. Feliz Páscoa semanal. Graça e paz, cara amiga, graça e paz, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste 18º domingo